Oi, 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 meus amores! Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Laila, essa bolsa linda, maravilhosa, que eu estou super encantada e muito feliz em poder trazer essa aula para você. Então já chega deixando um like, deixa teu comentário e se não for inscrita ou inscrito, já te inscreve aqui no canal, que eu acredito que vai ser muito bom para você, porque a gente está sempre trazendo muitas aulas lindas, maravilhosas para vocês estarem aprendendo e vendendo bastante. Os itens que nós vamos precisar para confeccionarmos a nossa bolsa Laila serão os seguintes: nós vamos utilizar o fio náutico de 3 milímetros, esse aqui é um rolo de 500 gramas, tá? Esse é da Bags Acessórios. Apenas um rolo, infelizmente não dá, a gente vai usar um pouquinho do segundo. Aproximadamente 600, 650 gramas de fio, tá? Então, como aqui tem apenas 500 gramas, aí nós vamos precisar utilizar um pouquinho do segundo rolo, tá? Vamos usar também a alça. Essa alça aqui é a retangular. Você pode usar a meia lua, você pode usar a redonda. Porém, as que tem um formato um pouquinho mais largo aqui embaixo, eu acho que vai dar muito mais, ficar muito mais legal para esse modelo de bolsa, tá? Então, você procura a alça que tem esse formato aqui um pouco mais reto embaixo, que tem um espaço aí, sei lá, de aproximadamente uns 10, 12 centímetros pelo menos, tá bom? Então, é a alça que eu tô utilizando de madeira, pode fazer com alça de resina, também acho que fica muito legal. Também dá para adaptar com alça de metal, tá? Porém, fica atento aí com relação a esses formatos, que a gente possa ter esse acesso aqui, ó, para poder começar a bolsa por aqui, tá bom? Então, alças, por exemplo, que tem só furinhos aqui e não tem essa parte aqui, tipo, já tem uma que ela é meia lua e ela não tem essa parte de baixo, ela tem só um furinho aqui e outro aqui, né, na parte aqui, ó. Então, essa, por exemplo, já fica descartada para poder fazer essa bolsa, não dá certo, tá bom? Então, analisa direitinho aí qual alça você vai escolher. Nós vamos também utilizar as bailarinas, são 4 bailarinas, essa de 1,5 milímetros, tá? Pode ser a menorzinha de 1,2 se você quiser também. Vamos utilizar o tecido para forração, esse tecido aqui é o jacá, o jaguar, né, que tem na Bags Acessórios. Vamos usar também a tela, um pedaço só para estruturar, não é muita coisa também não. E vamos, além da tela, vamos utilizar a alça de correntes, né, para ser a alça tiracolo. E vamos utilizar o zíper, você vai comprar zíper de metro, tá? Então, você precisa aproximadamente de 30 centímetros. Mas eu tenho aqui um tanto bastante, só trouxe para mostrar para vocês. Vamos usar também, precisar do cursor, né, pro zíper. E todos esses acessórios, lembrando, tem na Bags Acessórios, tá bom? A agulha para essa espessura de fio, eu utilizo a 4,5 milímetros. Essa agulha aqui tem na Bags também, caso você queira, tiver interesse. Então, vamos lá para nossa aula. Bem, nós vamos pegar o fio, vamos fazer aqui a laçadinha inicial, tá? Nozinho, né, corrediço. Aqui, o que nós vamos fazer, ó, deixar um tanto assim, pra depois ficar mais fácil de você fazer o arremate, tá bom? Então, aqui a gente vai pegar aqui nossa alça, né? Vou entrar com a agulha aqui por dentro, ó, dessa forma aqui a posição, pegar o fio e trazer pra cá. Quando eu trouxer, eu tenho que deixar esse fio sempre pra cá, ó, tá vendo? Pra que não fique tortinha aqui a nossa colocação aqui do ponto, tá? Ó, pra ele ficar bem firme. Vou lá novamente, ó, esse aqui ficou folgado, vou repetir. Pra ele ficar bem justinho, tá? Ó, então, puxo, pego o fio, passo aqui e passo aqui por essa laçadinha inicial, tá? Pontinho inicial. Vou lá novamente, ó, pego o fio, sobe, trago. Quando eu trouxer, ó, esse fio não pode ficar pra cá, fica tortinho se ele ficar pra esse lado, ele tem que ficar pra esse lado aqui, tá? Ajusto, fecho o ponto. E assim eu vou seguir fazendo, ó, até a gente completar um total de 17 pontos baixos. Aqui é um ponto baixo, só que já laçando aqui a alça, né, pra ela ficar firme, tá? Aqui, pra bolsa já ficar fixada na alça, então aqui é só a gente continuar. Sua atenção vai ser com essa questão aqui do fio que eu mostrei, né, ó, pra não ficar torto, não ficar torcido. E essa laçadinha aqui também, gente, tem atenção pra que ela não fique muito grande, tá? Pra não ficar normal, ó. Aí, você entra, pega o fio, que quando você vem pra cá, ela tende a crescer. Então, você tem que puxar aqui, ó, entrar, puxar o fio, subir. Aí, vem e fecha o ponto, certo? Então, só pra não ficar grande demais. Então, vamos fazer até a gente completar aqui, né, nossos 17 pontos, tá?
Pronto, aqui eu completei os 17, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lembrando que o nosso ponto, ele é múltiplo de 4, mais 1 no final. Então, você vai colocar de 4 em 4, em 4, em 4. Aí, no final, só mais 1. Que aí fecha certinho a quantidade que a gente precisa. Então, aqui, ó, por exemplo, tirando esse último, que é o 1 do final, a gente tem 16. Então, 16 é múltiplo de 4. 4 vezes 4, 16, ok? Então, vai ser 4 vezes o ponto fantasia, mais um ponto no final. Então, 4 de 4 dá 16, mais 1, 17. Aqui, o que a gente vai fazer é uma corrente para a altura. Atenção para esse último ponto, gente, não ficar folgado, tá? Se você ver que ele fica folgado, você dá mais uma puxadinha para ele ficar bem firme, porque fica bem bonitinho quando tá firme, tá? Ó, desse jeito aqui, tá bom? Principalmente o primeiro e o último ponto. Aqui faz a corrente para dar altura, como eu já estava falando. Vira a sua peça e a gente volta tecendo ponto. Vai ser um ponto para cada ponto de base. Então, a gente vai repetir aqui os nossos 17 pontos baixos, tá? Finalizei a carreira, onde agora a gente tá de costa pra nossa alça. Vamos virar de frente novamente, tá? Então, você vai fazer uma corrente pra dar altura, vira de frente novamente, ó. Aqui a gente já pode arrematar essa perninha inicial, né? Por dentro desses pontos que a gente vai fazer agora, tá? Normalmente eu faço isso, ó. Eu venho, trago ele pra cá, depois levo pra fora. Novamente. Trago de novo. Faço assim algumas vezes, tá? Pra quando ir tecendo o ponto, tecer por cima aqui e aí arrematando. Vou botar mais uma vez aqui e outra vez pra sempre terminar aqui pra parte de dentro da bolsa, né? Assim, certo? Ó, parte de dentro, tá? E aqui é o lado de fora da alça. Bom, aqui a gente vai iniciar o nosso desenho do ponto fantasia. Lembrando que eu falei pra vocês que a gente tem múltiplo de 4 mais 1 no final. Então, se você quer fazer, por exemplo, com uma alça maior, você vai colocar mais 4 além dos 17. Então, você vai só acrescentando 4, 4, 4, 4, que já vai dar certo, tá bom? Então, Dani, tô fazendo com a alça maior, então eu preciso de mais ponto para preencher melhor ela. Então, você pode colocar mais 4. Se for com a alça menor, quer fazer uma bolsa menor, menos 4 do valor que tem, do número que eu tenho aqui. Então, 17 para uma alça maior, mais 4, 21, certo? Então, ao invés de 17, você faz com 21 pontos. E, no caso de uma alça menor, a bolsa vai ficar um pouco menor também. Ao invés de 17, você tira 4. Então, 17 menos 4 fica 13. Então, você faz com 13 pontos, certo? Então, você vai adaptar dessa forma, tá? Mas, assim, eu aconselho vocês a fazerem, assim, na medida, né, o fio dessa espessura de 3 milímetros o mais próximo possível. E na medida que eu tô fazendo aqui, né, o mais próximo possível, para que vocês consigam ter a bolsa com resultado parecido com o que a gente tem na aula aqui do canal. Mas, claro, se você quiser adaptar, fazer outro modelo, para virar um outro modelo, na verdade, né, com os mesmos pontos, a mesma bolsa em si, mas de outra quantidade de pontos, vai ficar uma bolsa um pouco diferente. Mas, se esse é o seu querer, vai dar certo também. Então, vira. Aqui no primeiro ponto, ó, você entra. Já vou entrar envolvendo aqui, ó, essa perninha aqui, né, do fio que eu levei pra cá pra fazer o arremate, tá? Então, eu entro e faço um ponto baixo, certo? Essa primeira carreira aqui vai ficar bem acochadinho, mas é normal. Próximo adiante vai ficar bem melhor, tá? Então, a gente vai pular um ponto, que é o próximo. Nesse aqui, ó, pula um no outro, a gente vem e vai fazer 5 pontos altos dentro dele. Então, você dá a laçada, ó, pula um no próximo, que por cima fica melhor, pra vocês verem. E aqui, você vem e faz os 5 pontos. Aqui, você vem e faz 5 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Pronto, fez aqui os 5 pontos altos. Você pula um de base, então é só você olhar direitinho. O que você fez foi esse. Então, o próximo é esse, ó, que você vai pular, e esse aqui é o que você vai vir. Então, pula um, vem no outro e vai fazer um ponto baixo. Então, entra aqui e faz um ponto baixo.
pula um, vem no próximo e vai fazer 5 pontos altos novamente. Então, você, ó, pula esse, o próximo é esse, você vem e faz 5 pontos altos. Feito aqui os 5 pontos, aí você vem, observa direitinho, ó. Esse você trabalhou, esse você vai pular, o próximo você vai fazer outro ponto baixo. Então, vocês estão vendo que a gente tá intercalando ponto baixo e ponto leque, que são com 5 pontos altos. Então, um ponto baixo, 5 pontos altos, pula um, sempre pula um, ó. Próximo ponto baixo, pula um, 5 pontos baixos, pula um, ponto baixo. E assim a gente segue até o final. Bom, esse é o trabalhado, ó. Vai dar 4 leques, tá? Separados por pontos baixos, sempre pulando um ponto entre o ponto baixo e o ponto leque. Começa com ponto baixo, finaliza a carreira com o ponto baixo, certo? Você vai fazer uma corrente para dar altura, vai virar a sua peça, e aqui o que a gente vai fazer é o ponto puff, tá? Vou chamar de ponto puff. Você faz aqui, fiz uma corrente, né? Você vai fazer 2 correntes, tá? Para dar mais altura. Dá a laçada e em cima desse ponto baixo, você vai entrar, puxar o fio e subir. Agora, você dá outra laçada em cima do ponto baixo, você entra, pega o fio e sobe. Fez a segunda vez. Outra laçada na agulha, entra. Entra, pega o fio e sobe. Então, fez aqui 3 vezes, tá? Pega o fio, passa por dentro de tudo e fecha aqui o ponto. Aí, aqui esse fechamento, você já conta como uma corrente. Opa, deixa eu fazer aqui, segurar novamente. Pronto. Aí, aqui conta como uma corrente já, né? Aqui agora é a segunda, terceira, quarta, quinta corrente. São 5 correntes. E a gente vem aqui entre um leque e outro da carreira anterior, tem um ponto baixo. Então, é aqui que você vai entrar pra fazer o puff. Então, você vai dar laçada, vai procurar o ponto baixo, tá aqui, ó. Pega o fio, sobe, puxa. Primeira vez, pega o fio, sobe, puxa. Segunda vez, pega o fio, sobe, puxa. Terceira vez. Pega o fio, passa por dentro de tudo até aqui, ó. Aqui, esse aqui vai ser sempre chatinho, é só virar aqui a peça que dá pra você puxar. Fecha aqui o ponto com uma corrente, a segunda e a terceira corrente. Que aqui, no caso, são 3 correntes de separação. Dá a laçada e no mesmo lugar vamos fazer outro ponto puff. Então, puxa o fio uma vez, pega o fio, puxa a segunda, pega o fio, puxa a terceira. Pega o fio, passa por dentro de tudo, até aqui. E aqui a gente vai fazer aquelas 5 correntes de separação, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente vai, ó, entre um leque e outro, no próximo ponto baixo, repetir esse mesmo processo que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai fazer aqui, aqui, e quando estiver finalizando, eu retorno com vocês. Lembrando que quando eu termino aqui, ó, o meu leque de ponto puff, eu faço 5 correntes para poder vir pro próximo ponto baixo e fazer outro leque de ponto puff, que é o ponto puff separado por 3 correntes e outro ponto puff, tá? Então, é isso. Vamos lá fazer. E aí, chegando aqui ao final, ó, fiz aqui as correntes e a gente vem em cima do ponto baixo fazer a metade do puff, né? Então, metade desse leque de puff. Então, a gente vai fazer só um. Você vem, puxa o fio, sobe uma vez, 2, 3 vezes. Puxa o fio, fecha tudo aqui de uma vez. Fecha aqui o puff, certo? Então, ficou dessa forma aqui. Aqui, essa perninha aqui, a gente já pode cortar o excesso, já ir rematando com fogo.
Pronto, e agora aqui, ó, a gente vai virar a peça, fazer aqui a corrente pra dar altura. Aqui, pessoal, sempre que você finalizar uma carreira de puff, a gente tem a próxima de leque, tá? Com 5 pontos. E o leque vai sair sempre no meio aqui desse puff, ó, desse Vzinho de puff, tá bom? Então, você já vai observando aqui, ó, terminei a carreira de leque, a próxima de puff. Como o puff é no meio, então aqui eu tenho que ter metade de um puff, porque aqui é a metade de um leque de puff, tá ok? Então, aqui eu vou fazer 3 correntes, então já fiz 2, 1, 2, 3, que aquela de fechamento eu sempre conto como uma, tá? Virar a sua peça, e aqui no mesmo ponto, ó, você vai entrar e vai fazer mais 2 pontos, tá? Porque essas correntes aqui vale o primeiro, aqui já eu fiz o segundo, agora vou tá fazendo o terceiro. Entra, pega o fio. Então, 3 pontos altos é a metade de um leque, certo? Entre um ponto alto e outro, que o outro é aqui, ó, tá vendo? Ó, bem no meio. Entre um e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo bem no meio do leque da carreira anterior de leque, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o do meio é o 3. Então, eu vou entrar aqui, ó. Só que eu vou entrar envolvendo essas correntinhas também. E quando eu entrar, não vou entrar pegando aqui a parte de cima do ponto. Eu vou entrar bem no meio assim, ó, e pegando, ó, vou mostrar aqui do outro lado. Entrei aqui bem no meio. E vou pegar assim, ó, as duas perninhas. Que é essa de trás e é mais atrás um pouquinho, ó, tá vendo? Dessa forma, e essa da frente vai ficar sem usar. Então, procuro do meio, que é esse aqui, entro, pego o fio, puxo e faz um ponto baixo. Pronto. E lembra que eu fiz já o ponto baixo diretão, eu não dei corrente, tá? E a mesma coisa eu faço aqui. Vou fazer o leque direto sem dar corrente. Então, eu vou só dar a laçada, entra aqui dentro desse espaço, tá? De leque do ponto V. E vou fazer aqui... Perdão, do ponto V não, né? Do ponto puff. Vou fazer aqui 5 pontos altos, porque o leque inteiro é com 5 pontos altos, tá? 4 e 5. Fez os 5, ó. Aí, a gente tem aqui, ó, entre um espaço e outro, pra fazer ponto alto, pra fazer o leque, a gente tem aqui as correntinhas. Então, aqui é o lugar da gente fazer o ponto baixo. Então, você entra aqui, ó, bem do meio, dessa forma, no meio da corrente em cima, ó, e pegando as duas perninhas. Pega aqui o fio, puxa e faz aqui um ponto baixo. Dá a laçada, entra aqui no meio novamente e vai repetir os 5 pontos altos. Então, a repetição dessa carreira é dessa forma, tá? E aí, a gente vai fazer toda ela assim. Aqui é 5 pontos, aqui é um ponto baixo, 5 pontos, ponto baixo, e aqui a metade do leque, que é 3 pontos. Assim, nossa carreira começou com meio leque e termina com meio leque. A carreira anterior de leque, você lembra que essa aqui, a gente começou com ponto baixo, terminou com ponto baixo. Então, vai acontecer isso, tá? Uma vez começa a carreira de leque com ponto baixo, a outra vez começa já com o leque. E na vez que começa já com o leque, ela vai ter um leque a mais, ó. 1, 2, 3, 4, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, é como se ele tivesse um leque a mais, porque começou já com o leque, ok? Então, vai intercalar. Então, a próxima, quando tiver de leque, ela já vai começar com um ponto baixo. Aí, a outra já começa com meio leque, certo? Agora, aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a corrente, virar a nossa peça, e sempre no meio do leque, né, o lugar que a gente faz ponto baixo, então, a gente vai fazer ponto baixo agora, tá? E aqui, no ponto baixo, a gente vai fazer leque de puff, certo? Então, vamos lá. No mesmo ponto, ó, que aqui é o meio do leque. Logo, a gente só fez a metade, né? Então, puxando daqui pra cá, ó, 1, 2, 3. O 3 sempre é o meio do leque. E, ó, só pra explicar pra vocês que entre um ponto puff, tá vendo? Um leque de puff e outro, a gente fez correntes. Porém, aqui, como não tem como fazer o leque de puff, porque a gente tá no meio do leque de 5 pontos, a gente vai fazer esse ponto baixo. Por isso que essa carreira começa com ponto baixo. Porque o certo ele seria passar por cima aqui com corrente. E entre um ponto baixo e outro, fazer o leque de puff.
Porém, aqui a gente tá no início, né? Por isso ele começa com ponto baixo, tá? Eu falo assim pra vocês entenderem, porque a gente fica, às vezes, perdida. Ah, essa carreira é como? A outra carreira é como? Então, se a gente vai entendendo, a gente não esquece e consegue fazer tranquilamente todas as carreiras, ok? Então, ó, pra me passar entre um leque, um ponto baixo e outro, eu tinha que fazer correntes. Mas aqui eu não faço, tá? Porque eu tô bem no meio do leque. Aqui eu vou fazer já diretão, ó. O meu leque de puff, tá? Em cima do ponto baixo. Então, entrei aqui no ponto baixo, ó, entre um ponto, os 5 pontos aqui, os 3 aqui. Esse ponto baixo é o lugar da gente fazer o puff, tá? Então, passo aqui 3 vezes, fecho, faz 1, 2, 3 correntes, vem no mesmo lugar, passa mais 3 vezes, tá? Puxando o fio pra fazer o puff. E aqui a gente fecha e faz agora as correntinhas, ó, entre um ponto baixo e outro, que será o leque de puff, a gente passa com correntinhas, tá? São sempre 5. Então, essa aqui eu já conto como 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vou fazer a repetição do meu leque de puff aqui, em cima do ponto baixo. Então, toda essa carreira é dessa forma, tá? Sempre 5 correntinhas de separação. Aqui, ó, entre um leque de puff e outro. E no leque, no ponto baixo, você faz o leque de puff, que é o puff, 3 correntes e outro puff, certo? Vamos fazer até aqui. Chegando aqui, ó, nesse último ponto baixo, a gente vem pra cá já fazendo um ponto baixo. Porque a gente começa a carreira da mesma forma e termina da mesma forma que começou. Começa com ponto baixo, termina com ponto baixo. Então, quando eu finalizar o último puff, eu faço aquela corrente só pra fechar, já que eu não vou fazer mais correntes, faço só pra fechar e já venho direto no ponto baixo, ó. E vou fazer aqui, ou na verdade, ó, no meio do ponto das 3 correntes, né? Seria o ponto alto, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Certo? Então, a gente finaliza aqui a nossa segunda carreira de leque de puff. E aí, a gente tem 1, 2, 3, 4 puff. Agora, a gente faz... Vamos fazer a de ponto, leque de ponto alto, com os 5 pontos, tá? Lembra que essa anterior eu comecei com a metade do leque, então agora a próxima de leque de ponto alto, que é essa agora, vou começar com ponto baixo. Então, eu vou aqui, faço a corrente, viro a minha peça. Então, começo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E em cima aqui, ó, bem no meio, aliás, do leque de puff, a gente vai fazer os 5 pontos altos. Agora, finalizados os 5 pontos altos, entre um e outro, a gente tem essas correntinhas e é o lugar onde a gente faz o ponto baixo. Então, bem no meio, ó, 1, 2, 3, o meio é esse. Entra, lembra, não é assim, tá? Ó, entra aqui, dessa forma. Aí, você pega o fio, envolvendo aqui as correntes e faz um ponto baixo. E já entra aqui na próxima, pra vir fazendo os 5 pontos altos novamente, tá? Esse leque de pontos altos. Então, pessoal, é esse o processo de toda essa carreira. Começamos com pontos baixos, vamos terminar aqui com pontos baixos. Então, meus amores, trouxe aqui até mais perto para vocês visualizarem melhor, ó. E aí, ao finalizar aqui os últimos 1, 2, 3, 4 leques, né? O último leque, vem aqui, ó, em cima do ponto baixo da carreira anterior e faz aqui um ponto baixo, certo? E aí, ficou assim a nossa... 1, 2, 3, a terceira carreira de ponto leque de ponto alto, ok? Agora, a gente vai repetir a de puff. Lembrando que essa aqui a gente começou com ponto baixo e essa anterior começou com puff. Então, ó, sempre vai intercalar. Se essa aqui foi com puff, uma com ponto baixo, a próxima agora é com puff. Então, eu vou fazer, para poder fazer o puff, eu faço as 2 correntes para dar altura, viro a minha peça e aqui eu entro fazendo já a metade do puff, né? Então, é só 1, 2, 3. A alça fica batendo na mesa, gente. É assim mesmo. Aí, fecho aqui, certo? E pra mim entrar no próximo ponto baixo, onde eu vou fazer o leque de puff, eu passo por aqui por cima. Então, eu faço as 5 correntes. Essa primeira equivale a 1, aí 2, 3, 4, 5. Certo? Vou entrar aqui agora e vou fazer o ponto leque
de puff, ok? Só tô finalizando a carreira, vocês podem notar aqui, ó, que ela tá abrindo, tá? E é esse o que a gente precisa para essa bolsa, né? O formato que a gente precisa. Por isso que ele começa bem apertadinho aqui, pulando só um pontinho para fazer já os leques na primeira carreira, para que ele, quando for fazer, vai aumentando um pouquinho assim, ó, e larguecendo mais, tá? Que dá esse, vai dar esse detalhe muito bonito aqui na nossa bolsa. Então, fiz aqui o último ponto puff, e aí você olha aqui para anterior. Ó, a última vez que vocês fez a carreira, começou com ponto puff e terminou com ponto puff, foi essa aqui, tá? Então, após ela, a próxima é com meio leque. Então, é só seguir agora, ó, mesmo entendimento. Faz aqui mais 2 correntes, já equivale ao primeiro ponto. Entra aqui no meio do puff, né, no primeiro, nesse puff que tem. E vamos fazer mais 2 pontos altos, que equivale a meio leque de ponto alto, certo? Com as 3 correntinhas aqui. E aí, gente, entre um leque de ponto alto e outro, que é sempre no meio aqui, ó, do puff, do leque de puff, a gente faz o ponto baixo, certo? Bem nessas correntinhas. Então, procuro do meio aqui, ó, que é esse. Pega aqui o fio, puxa e faz o ponto baixo. E aí, segue diretão aqui, ó, pra fazer o leque de 5 pontos altos. Em cima do leque de ponto puff, sempre da mesma forma, tá? Então, vocês podem ver que sempre se repete. O que diferencia mesmo é como inicia e termina a carreira, que é como eu falei pra vocês, já frisei algumas vezes, ó. Tem vez que a carreira de ponto de leque de ponto alto começa com ponto baixo, tem vez que ela começa com meio leque e vai intercalando, ó, começou com ponto baixo aqui, essa próxima aqui, ó, que foi de leque de ponto alto, começou com meio leque, perdão. Essa próxima começou com ponto baixo, essa agora com meio leque, então é sempre intercalando. Mesma coisa com a de puff. Essa de puff aqui, a primeira que eu mostrei pra vocês na aula, a primeira carreira de puff começou com puff, a próxima começou com ponto baixo. Essa aqui começou com puff, a próxima que eu vou fazer começa com ponto baixo. Se surgir alguma dúvida, gente, volta no vídeo, tá bom? Vê o passo a passo bem detalhadinho. Se quiser também, eu repito muito, né, gente? Eu sou bem exagerada na explicação, porque eu preciso que todo mundo entenda. Eu fico feliz quando todo mundo vai assistir a aula, do início ao fim consegue fazer. Porque é tão chato você aprender, assistir um tutorial e você não conseguir passar de um momento dali em diante, porque você não entendeu. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Então, por isso eu explico muito, muito, muito detalhado. Porém, se surgiu ainda alguma dúvida, se eu deixei de explicar alguma coisinha, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, volta no vídeo, assiste novamente, que às vezes passa desapercebido, né? E aí, com certeza, você vai conseguir fazer. Então, eu vou terminar essa carreira, vou finalizar, fazer as próximas, né? E vou sempre fazendo carreira. Lembrando que sempre a de ponto leque de 5 altos, né? 5 pontos altos, ela fica de frente para o lado direito da alça. E a carreira que eu faço com puff de leque é sempre pro lado avesso da alça. Sempre dessa forma, tá? Porque no caso, eu fazendo assim, ó, aqui a parte da frente, ó, do leque, tá vendo? Da carreira anterior. E a parte de trás, o leque fica mais assim, ó, mais bonitinho, tá? Um bagunçadinho que fica lindo, né, gente? Eu acho muito lindo. E aí, vou fazer até completar 7 vezes. Vou contar isso aqui, tá? Ó, a carreira de puff. Então, ó, fiz aqui a primeira, aqui tô na segunda, fiz a terceira, né? Então, 1, 2, 3. Quando eu tiver com 7, então, 4, 5, 6, 7. Quando eu tiver com 7, eu retorno com vocês, que é em torno de 20 centímetros que a gente vai fazer daqui até o final, tá? Então, faz aí todas elas, já retorno. Olha, pessoal, já finalizei, tá? Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E a gente tem aqui nossos 20 centímetros, tá? Aproximadamente 20 centímetros. Aqui a gente começa com... Ficou em torno de 15 centímetros, né? 14, 15 centímetros. E a gente finaliza com aproximadamente 22 centímetros, ok? Então, essa é a medida que a gente precisa. Aqui a gente faz uma corrente, corta o fio, já até cortei e puxa, tá? Só pra dar aqui prender, né? E aí, a gente vai agora fazer outra igualzinha a essa, pra termos 2 peças iguais, tá? Da frente e de trás. Então, depois de concluir as duas igualmente, né? A gente vai agora trabalhar pra fazer
uma carreira de pontos aqui ao redor, tá? Então, aqui a gente corta também. Sempre eu faço aqui uma correntinha antes de cortar, porque daí segura melhor. Então, é só cortar aqui, apertar, e aqui quando a gente vier trabalhando, a gente vai arrematando essa pontinha, tá? Então, a gente vai pegar aqui o fio, vamos começar daqui e vamos trabalhar os pontos aqui nesse sentido. Então, você vai pegar o fio do jeito que tá aqui, não precisa fazer a laçadinha inicial, tá? Você já vai entrar, ó, rente aqui com esse ponto, aquela carreira, primeira carreira de ponto baixo, tá? Então, entra aqui, escolhe um lugar que você consiga entrar com facilidade. Pega aqui o fio, vai ficar bem acochadinho mesmo esse início, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Pega o fio, puxa. É bom que fique acochadinho mesmo. Deixa assim um tanto, ó, pra fazer o arremate, tá? E aqui você vem e faz um ponto, uma corrente que equivale ao primeiro ponto baixo, certo? Aqui a gente vai trabalhar bem no pé desse ponto puff, ó. Você vai entrar e fazer outro ponto baixo, certo? Eu vou até dobrar assim, gente, porque a alça tá batendo muito, fica fazendo zoada aí pra vocês. Tentar aqui pra que ajude a não ficar muito barulhento. E vou trabalhar nos pontos e arrematando a perninha inicial, por isso ela tá sempre aqui no meio. Vou entrar bem no lugar do puff, tá vendo? Mais ou menos aqui no meio dele, entrar aqui, pegar e fazer o ponto baixo. Após o puff, venho, faço ponto baixo. Aqui mais na frente, ó, você vai procurando um local de entrar que fique um espaçamento sempre regular entre um ponto e outro, não muito folgado, muito longe um do outro, nem muito perto demais, né? Então, aqui o segundo. Aqui eu já acho que ficou um pouco perto, vou puxar mais pra cá, peraí. É bem mesmo. Terceiro e o quarto. Por que eu tô falando o quarto? Porque entre um puff e outro, você vai sempre tecer 4 pontos, tá? Porque assim, a gente precisa tecer na quantidade de pontos que fique igual pra mim e pra você aí. Pra que, quando a gente venha fazer a peça da lateral, a gente não tenha interferência com relação à quantidade. Mas caso você tenha escolhido fazer com outra espessura de fio, outro tamanho, fazer maior, né, mais alta, mais larga, não sei, mudou alguma coisa, você vai intercalando aí também, tá bom? Mas o interessante é que a quantidade de pontos que você fizer aqui, quando chegar do outro lado, tem que ser igual, tá? Não pode ser maior ou menor um do que o outro, tem que ser a mesma quantidade de pontos, então por isso tem que contar. E aí, pra facilitar, o que eu estou fazendo com vocês explicando que entre este puff e este puff aqui, vamos fazer sempre 4 pontos. E no puff a gente faz 2, ó, fizemos 1, 2, tá vendo? Um ponto aqui no pé do puff. No pé do puff é legal, né, gente? Para ficar mais fácil, eu acabo falando esses nomes assim que nem assim, super engraçados. E outro ponto bem no meio do puff. Então, 2 pontos aqui para o puff. Após o puff, a gente vai fazer 4 pontos. Então, entro aqui, faço o segundo. Deixa eu ver, entro bem aqui, faço o terceiro e entro bem aqui, ó. Que como já tá um buraquinho, eu não vou entrar aqui, senão vai aumentar o buraco, tá vendo? Então, eu vou tentar pegar essa perninha aqui e essa aqui, que aí fica mais fechadinho. Pronto, fiz 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Chegou no puff, ó, no pé do puff. Então, aqui eu venho, faço 1 e no meio dele, entro e faço 2, certo? Então, assim fica mais padronizado, mais fácil de vocês entenderem, para que vocês tenham a quantidade que eu tenho aqui ao final. E assim eu sigo fazendo, ó. Sempre 4, 2, 3 e 4. Aí, um aqui no pé do puff, outro no meio do puff. E aqui me sobra 2 espaços, então, vou fazer um aqui como tá bem espaçado, eu vou tentar pegar mais outra perninha pra não ficar um buraco muito grande. Pronto. 1, 2. Cheguei aqui no canto, aqui eu vou fazer mais um ponto para o cantinho, pode ser que entra mais em cima. Esse ponto aqui já é para o canto, tá? Até marcar ele só pra via de contagem depois, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. E aqui a gente vai seguir fazendo a mesma, o mesmo lugar onde tem ponto, ó, e ponto alto ou ponto baixo, você faz um ponto, tá? Então, esse do canto aqui já é o primeiro ponto dos 3, tá vendo? 1, 2, 3, aqui é meio leque. Então, eu vou repetir mais um ponto aqui, tá? Que é o primeiro dessa lateral, certo? Aí, agora eu venho aqui, ó, vou fazer o segundo e o terceiro,
que é o meio leque, né? São 3 pontos. Aí faço um no ponto baixo, um em cada um dos 5, um no ponto baixo, em cada um dos 5. E assim sigo até chegar aqui ao final, tá? Nesse cantinho aqui. Ó, tô chegando ao final. Aqui é o último dessa lateral, desse lado. Aí aqui eu vou fazer no mesmo lugar mais um ponto para o canto, tá? Pra atravessar para esse lado aqui, tem que fazer um pontinho referente ao canto. Aí eu venho, faço um ponto do canto. E agora eu vou fazer os pontos desse lado. Aqui vocês lembram, ó, vou até marcar logo do canto antes de eu esquecer. Vocês lembram que antes de eu chegar no ponto do cantinho, que não quer entrar, pronto. Chegar no ponto do cantinho aqui desse lado, depois que eu terminei o puff, ó, os dois do puff, eu fiz só 2 pontos. Então, aqui é a mesma coisa, só vou fazer 2 pontos para poder fazer os 2 do puff. Aí, entre um puff e outro, faço 4. 2 aqui no puff. Sempre eu faço um no pé e outro no meio, ó. Mais 4. Aí, 2 pontos. Mais 4. E aqui, 2 pontos. E o último, sozinho aqui, que a gente iniciou. Deixa eu voltar aqui. A gente iniciou, ó. 1, 2... um sozinho, né? Os 2 aqui já é do puff, ó. Então, tem mais um sozinho quando finalizar os 2 do puff aqui. Então, mais um aqui, certo? E aí, a gente vai ter a mesma quantidade que tem de um lado, tem do outro. Já contei, tá? Então, aqui ficou 24 pontos aqui, mais um para o canto, que é o que eu marquei. Aqui, já contei a partir do próximo, deu 25, mais um para o canto, e aqui repete mais 24. Então, se a gente contar, somar direitinho, 24 mais 1, 25, com mais 25, 50, com mais 1, 51, com mais 24, 75. Então, nós vamos ter 75 pontos daqui até aqui. Essa contagem é necessária, você vai contar aí quantos pontos deu pra você. Lembrando que essa quantidade aqui e essa tem que ser igual, tá? Então, se você fez maior ou menor a bolsa, mudou alguma coisa, você conta aí, vê quanto é que deu. E aí, essa quantidade a gente precisa saber para poder fazermos a lateral. Vou finalizar aqui e aí a gente vem fazendo a lateral.